Pessoal, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu anotei aqui que nós fizemos, alguns, né, poucos, para dizer a verdade, me enviaram os exercícios lá no Classroom. Eu já corrigi, já devolvi. Ficou faltando somente o exercício 9 da página 4, para que finalizemos essa unidade que nós estamos estudando, tá bom? Então, hoje nós vamos terminar exercício 9 da página 4, e aí nós vamos dar início à aula nova, que é a classe 11 e 12, tá bom? Então, por favor, página 4. Vou explicar o que vocês vão ter que fazer nesse exercício. Dou um tempinho, corrigimos e já passamos para a aula seguinte. Oi. O Murilo pediu para avisar que ele caiu porque ele tá sem energia na casa dele agora. Tá bom, querida, obrigada. Aí depois, se voltar, às vezes volta rápido, né? Se não voltar a tempo, depois ele assiste o vídeo e faz a atividade. Obrigada, viu? Ó, então o que vocês vão fazer? Babá, a mamãe tá em aula, tá ouvindo? Vocês vão construir frases, tá bom? Segundo o exemplo que está aí. Colocando os verbos no pretérito, que nós já vimos, já fizemos alguns exercícios, já foi explicado. A frase não está na ordem, né? Vocês vão ordená-la e conjugar o verbo no passado. Prestem atenção à palavrinha que está entre parênteses para vocês saberem que pessoa vocês vão colocar. Eu, tu, ele, nós e assim por diante, tá bom? Então, na letra A, vocês têm o exemplo. Vivir Maria, Buenos Aires em. Dessa maneira, não faz sentido nenhum a nossa frase. Então, nós precisamos modificá-la, né? Então, Maria vivió em Buenos Aires. Vocês viram que eu não acrescentei nada aí. Só conjuguei o verbo para ela, terceira pessoa, que é a Maria, tá bom? Na letra B tá assim, ó. Passado, coche, comprar-se, el año 1. Então, desse jeito, a nossa frase não faz sentido nenhum, tá? Então, vocês vão ordená-la e conjugar o verbo no passado. Comprei, tá bom? Na letra C, é uma pergunta, então não se esqueçam de pôr o ponto de interrogação ao contrário no início da frase de vocês. Desayunar por lá que ayer mañana. Então, também não faz sentido. E está no tu. Então, vocês estão que colocar o verbo desayunar no tu, certo? Na D, novia mis, conhecer a mi papás. Faz sentido nenhum. Papás aí, gente, tá sem acento. Por favor, coloquem acento no segundo A, tá bom? Porque senão vai dar outro sentido à nossa frase. É os meus pais, tá bom? Seria o plural. E aí, vocês vão colocar o verbo conhecer para eles, plural também, tá bom? Na letra E, demasiado, em la cena, a noite de comer, chicos, los. Vocês vão colocar o verbo comer, só que no plural, tá bom? Eles, los chicos. E na letra F, Pascoal Duarte, é uma pergunta, também não se esqueçam de colocar o pontinho de interrogação. O Murilo está voltando. É no início da frase, ao contrário, tá? Pascoal Duarte, la conocer de família ustedes. Então, vocês vão colocar o verbo conocer no plural, eles, tá bom? Ou ustedes. Então, não se esquecer de conjugar o verbo no passado e colocá-lo de acordo com a pessoa que está a frase. Eu, tu, ele, nós e assim por diante. Alguma dúvida? Não? Dá um ok para Pro, então. Pro, que página você tá? Página 4, exercício 9. Obrigado. De nada, você acabou saindo, a Laura me avisou, tá bom? Você e o Cauã. Minha luz acabou, Pro. Deu um piscão aqui que a energia acabou. Acontece, né? Deve ter tido algum curto aí em algum lugar próximo e deu esse apagão. Quando eu vi que tinha caído da chamada, eu fiquei até assustado. Imagina ficar sem luz até, sei lá por quanto tempo, ainda bem que foi rápido.
Aham. Ainda bem que você conseguiu voltar. Cauã, você está perguntando onde nós estamos, querido. Página 4, exercício 9. Como que vocês vão fazer esse exercício? Vocês acabaram saindo e eu expliquei, então a Pro vai explicar de novo. Vocês têm algumas frases que estão fora da ordem. Então, primeiro vocês precisam organizar a frase. Depois vocês vão conjugar os verbos que estão aí no passado, que nós vimos no pretérito, tá bom? Então, na letra A, tá o exemplo. Maria vivió em Buenos Aires. Então, eles pegaram o verbo vivi e conjugaram lá no passado. Maria viveu em Buenos Aires, tá? Na letra B, o verbo é comprar-se. Se quiser, até grifa aí qual que é o verbo que vocês vão ter que conjugar. E vão fazer essa conjugação na primeira pessoa, no yo. Na letra C, o verbo é desayunar, que é tomar café da manhã. Vocês vão conjugá-lo no tu. Na letra D de dado, o verbo é conocer, tá bom? E vocês vão conjugá-lo no ellos. É o plural, a última pessoa lá do plural. Eles, eles e os teles. Na letra E, o verbo que vocês vão conjugar é o comer. E vocês vão colocá-lo também no plural, né? No ellos, que é los chicos. E na letra F, o verbo é conocer, também no plural. Então, a D, a E e a F, os três verbos, são todos no plural, na terceira pessoa. Eles, elas e os eles. Aí a Pro vai deixar vocês fazendo esse exercício uns 3 ou 4 minutinhos, mais ou menos. Corrigimos e aí nós começamos a unidade nova, tá bom? Então, agora que nós fizemos a correção da página 4, exercício 9, nós vamos para a página 5, começar uma aula nova, né? Aqui tá assim, ó. Sé lo que hiciste el sábado passado. Então, nós continuamos falando a respeito do passado, tá bom? A gente continua usando o pretérito. Só que agora, nós vamos ver os verbos irregulares. Este tempo verbal é cheio de verbos irregulares, infelizmente, tá? E, Pro, mas como que eu faço? Desculpa, tem algumas coisas que não tem muita explicação. Tem que gravar mesmo como que é o início da conjugação do verbo, tá bom, gente? Então, aqui na página 5 está escrito assim, ó. Os marcadores temporais, ou seja, algumas palavras e expressões que nós usamos, né, nos ajudam a nos situar no tempo. Esses marcadores podem indicar presente, que são a hora, já, em este momento, passado, que é ayer, la semana passada, aquele dia, e futuro, que pode ser mais tarde, el año que viene, passado mañana. Então, essas palavrinhas nos ajudam a entender melhor de qual tempo estamos falando, presente, passado ou futuro. Eles são chamados de marcadores temporais, tá bom? Abaixo, vocês têm aí 2 quadros nos quais estão escritas algumas palavrinhas que são usadas justamente para falar sobre o passado. Então, a noite, como nós vimos na frase aí do exercício 9, né? Que quer dizer ontem à noite. Ayer, que é ontem, anteayer, que é antes de ontem. E lunes e martes são os dias da semana, segunda ou terça-feira, né? El lunes passado, el martes passado, el fim de semana, tá bom? El fim del mês, el año passado, el verano, la primavera, el otoño, el invierno passado e assim por diante. Então, vocês podem perceber que na maioria das palavras aqui, né, das expressões, tem escrito a palavra passado, para dar justamente essa ideia de algo que já ficou lá para trás, tá bom? Ou no segundo quadro tá assim, ó, hace mucho tiempo, hace unos dias, hace 3 semanas, em aqueles dias, outrora, uma palavra que nós não ouvimos com uma certa frequência, né? Mas todas essas palavras nos dão essa ideia, tá bom?
que vocês vão fazer aqui no exercício 1? A Pro vai explicar. E se não der tempo de corrigir, porque nós temos somente 7 minutos, não tem problema. Vocês vão utilizar aí os verbos que estão indicados, juntamente com a pessoa, né? Para escrever frases. Então, são frases mais livres, tá bom? Vocês têm um exemplo, tá escrito assim: llegar tu. Ayer llegaste tarde del trabajo. Então, ontem, tu chegaste tarde do trabalho. Vocês têm, então, frases da B até a G, com o verbo e a pessoa somente. Então, vocês vão escrever frases livres, utilizando este verbo e essa pessoa. Não se esqueçam de pegar essas palavrinhas que estão acima para poder complementar as frases de vocês. Então, vocês vão escrever frases no passado, no pretérito. Vejam que estes verbos que estão aí, eles podem estar na tabelinha de verbos irregulares. A maioria é regular aqui, tá bom? Mas pode ser que tenha um outro irregular. Para isso, vocês têm ainda na página 5 a tabelinha do verbo tener e do verbo estar. Vejam como que é a conjugação deles, tá bom? Normalmente, o verbo regular, nós só tiramos o finalzinho do verbo. Então, se fosse vender, eu tiraria o E e o R. E aí, naquela palavrinha que ficou, vende, né, até a letra D, eu colocaria a palavra para poder complementá-lo. Então, eu vendi, tu vendiste, ele vendió, e assim por diante. Já nos verbos irregulares, não adianta tirar só o final do verbo. Ele sofre uma modificação. Então, o verbo tener e o estar, vocês podem ver que foi acrescentada aí a letra V, no verbo que não tem nele, sem conjugar. Tá bom? Então, yo tuve ou estuve. Tu tuviste ou estuviste. Ele, ella e usted tuvo ou estuvo. Tá bom? Então, nesses dois casos, nós acrescentamos a letra V ao verbo, o qual não existe. Tá bom, gente? E aí, continua aqui, ó, na página seguinte, outros verbos irregulares. O andar também é a mesma coisa. Foi acrescentada a letra V. Yo anduve, tu anduviste, ele anduvo. Só que os outros verbos não foram acrescentados aqui, só a letra V. Mudou e foi acrescentada uma outra letra, como o verbo querer. Yo quise, tu quisiste, ele quiso. O caber, yo cupe, tu cupiste, ele cupo. O saber, eu supe, tu supiste e ele supo. E assim por diante. Então, cada verbo tem sua particularidade, tá bom? Abaixo vocês têm aí uma explicaçãozinha sobre o uso do tu e do vós, que é uma conjugação que em espanhol, dependendo da região em que vocês estão, ao invés de usar o tu, eles usam o vós, no singular mesmo, tá? Em vez de falar assim, por exemplo, Genari, tu hiciste la lección. Eu uso Genari, vós hiciste la lección, tá bom? Então, eu só troco a pessoa, em vez de colocar o tu, eu uso o vós. E, às vezes, o verbo muda um pouquinho. Vocês têm aí embaixo, então, o verbo hacer, uma explicação que ele é irregular. Eu expliquei uma vez para vocês que em espanhol não existe palavras escritas com ZE e ZI, tá? Então, eu hice la tarea. Estou falando no passado. Esse hice é com C de cebola e não com Z. Agora, se for a terceira pessoa, ele hizo, aí é com Z mesmo, tá? Então, toda vez que vocês forem conjugar um verbo no qual vocês têm que colocar o Z e o E, não precisa nem pensar, troca o Z pelo C de casa, tá? E nós temos um exercício, o exercício 2, que vocês vão completar as frases. Aí sim, todos os verbos aí, né, são irregulares. Então, vocês têm que completar as frases com esses verbos que estão no parênteses. Prestem atenção à frase para saber se está falando de eu, tu, qual pessoa que é, tá bom?
Vai ficar, então, esses dois exercícios para vocês fazerem e me enviarem. Vamos fazer o exercício 1, da página 5. Ele é livre, a frase é livre. É claro que vocês têm que usar os verbos que estão aí, a pessoa e também uma palavrinha que é uma expressão temporal. E o exercício 2, da página 6, vocês vão completar com os verbos irregulares, ok? Façam e me enviem, por favor. Como na próxima semana nós não vamos ter a aula aqui no Zoom, e sim no Classroom, eu prefiro que vocês me enviem para que eu tenha tempo de corrigir para vocês. Façam e me enviem pelo Classroom. Então, exercício da página 5 e da página 6. Somente esses dois, que já é bastante coisa para vocês fazerem. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não? Se alguém tiver dúvida durante o momento em que vocês estiverem fazendo a lição, pode me perguntar. Provavelmente eu não vou responder de prontidão, porque eu estou em outra aula, eu estou fazendo alguma outra atividade. Mas assim que eu tiver tempo, eu respondo. Aí vocês vão fazendo os seguintes que vocês não têm dúvida para fazê-lo, tá bom? Então, a Pro vai deixar esses dois exercícios para vocês fazerem. Se tiver dúvida, pode me perguntar, que eu respondo assim que possível. E eu vou me despedir de vocês, então, porque falta só um minutinho. E a gente se vê, então, pelo WhatsApp. Eu vou falando com vocês na próxima semana, se vocês tiverem dúvida com a prova. Tá bom? Beijos. Hasta la próxima semana, chicos. Avisem o Bruno da atividade, porque ele não veio hoje para a aula, quem puder, tá bom? Tchau, amores. Hasta la próxima semana. E não se esqueçam de fazer os exercícios e me enviarem. Senão eu não tenho como saber as dúvidas de vocês, tá? Tchau, amores. Quem quiser sair, pode sair. Fica à vontade, tá bom? Daqui a pouco já fecha o nosso Zoom aqui automaticamente. Tchau, Pro. Tchau, Gabi. Fica com Deus. Tchau, meninas e meninos.